Olá, meus amores, tudo bem? Por aqui tá tudo bom? Mais um dia de vídeo. E hoje eu resolvi falar sobre como que a gente consegue identificar o que está limitando a gente, quais são as crenças limitantes, né? Das coisas que a gente está pensando, daquilo que a gente quer viver, daquilo que a gente quer viver e a gente sente um bloqueio, ou das coisas que a gente vê na realidade, que a gente sente uma sensação ruim, que no fundo, no fundo, no fundo existe uma crença ali. Eu vou dar exemplos sobre isso. Existem várias formas da gente encontrar as crenças limitantes, né? Uma delas é quando a gente faz a análise da realidade. Quando a gente, por exemplo, dei um exemplo no vídeo passado falando do vídeo dos namorados, né? Sobre as crenças limitantes das relações, né? Que a gente pode acreditar, por exemplo, que todo homem não presta, né? E a gente acaba com essa crença na nossa cabeça, porque, de acordo com as nossas histórias, a gente só viu homens que não prestam, a gente tem na nossa família pessoas que não prestam, ao nosso redor, os vizinhos, ninguém presta. Então a gente já acaba generalizando e o nosso mundo acaba ficando fechado, né, para as outras possibilidades. E a gente perde essa fé de acreditar que com a gente vai viver uma coisa boa a partir disso, né? E existe uma outra forma da gente também identificar as crenças limitantes através dos questionamentos, né? A gente realmente parar para pensar, analisar os nossos pensamentos, o que a gente está sentindo quando a gente ouve alguma coisa de alguém, quando a gente vê as coisas acontecendo lá fora. De repente a gente sente uma inveja, a gente sente um incômodo, uma raiva, todas essas coisas que a gente sente das coisas de fora, existe sim as coisas que são que tem a ver com nossos valores pessoais, né, das coisas que a gente não admite e tudo mais, mas também existem algumas verdades que acabam limitando a gente, que são crenças também que a gente precisa buscar dentro da gente para encontrar. E vou dar exemplo para ficar mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Se, por exemplo, você tem raiva de. Você vê, de repente, na internet, o que acontece bastante, né? Às vezes as pessoas felizes postam coisas em rede social, né? Às vezes casais felizes postam fotos. E tem pessoas que sentem um ranço, uma raiva, alguma coisa, né? Eu vou dar um exemplo meu, inclusive, né? Porque todo ser humano de queijo de ferro, estamos aqui se desconstruindo, se entendendo, entendendo as emoções, né? Uma vez aconteceu comigo, eh, de eu saber da história do casal, né, de conhecer esse casal, de eu saber como que eles se juntaram ali, né, que teve uma traição, que ele traiu a menina que era uma amiga nossa. E nessa situação a gente eu fiquei com ranço, assim, falei: "Ai, esse cara sabe", ficava com um negócio assim. Isso tem a ver com o valor pessoal meu? Com certeza, porque eu não admito isso. Mas é uma situação que eu não me colocaria, não aceitaria, não perdoaria. Quer dizer, perdoaria no sentido assim, perdão, segue sua vida, né? Mas na minha vida eu não aceito. Para mim isso é uma coisa assim, não tem cabimento. Mas a partir do momento que a gente sente um ranço assim de você olhar a felicidade desse casal novo que se formou, mesmo que seja a partir da traição, né? Se a gente sempre sente esse ranço, esse incômodo, existe alguma coisa dentro de você que está ressoando com aquilo que te dá essa sensação. Porque não é o ideal não é a gente ficar sentindo essa sensação, esse ranço. Porque, querendo ou não, isso não tem nada a ver com a vida da pessoa, né? Isso é só um fato, né? Esse casal ali é só um fato, a traição que aconteceu é só um fato. Mas, a partir do momento que você sente algo que te conecta com aquilo, faz mal para quem? Faz mal para você que está sentindo essa energia. E isso não deveria te controlar, isso não deve te controlar, porque você é dono da sua energia, né? Você pode controlar, controlar não, eu falo dominar, né? Você pode dominar e entender o que existe por trás disso, né? Desse sentimento que acaba te atingindo. E toda vez que você vê, de repente, um casal, assim, que veio desse fruto, vai ficar te dando ranço? Não, porque isso te tira da sua paz, do seu eixo, né? Então é sempre bom que a gente seja neutro com as situações, por mais que existem situações que te levam para um lugar que a gente não quer. Mas essas coisas do mundo, elas não devem controlar a gente tem que ter mais esse autoconhecimento, mais neutralidade sobre as coisas e aprender mais a observar e analisar, né? Isso é uma das formas de você identificar a crença, fazendo questionamentos internos para você entender o que te conecta àquilo, sabe? Então eu fiquei pensando, nossa, por que isso me dá ranço, sabe? Eu não quero sentir isso, até porque a pessoa merece viver feliz, por mais que seja dessa situação, e não tem nada a ver comigo. Já começa aí, não tem nada a ver comigo. São as pessoas sendo as pessoas, cada uma a sua história, né?
Aí eu me questionei, falei: "Nossa, por que que eu sinto esse ranço, né? Qual que é a sensação?" Olha, presta atenção no caminho que a gente vai, no caminho neural que a gente vai seguindo, pra gente identificar a crença raiz. Eu perguntei pra mim, né, eu fiz questionamentos. O que que eu sinto no meu corpo? O que que o meu inconsciente ele me traz, assim, o que que eu sinto no meu corpo quando eu vejo essa situação? O meu inconsciente, ele trouxe uma sensação aqui no peito, no meu rosto, eu sinto como se fosse uma bola de futebol vindo na minha cara, assim, me jogando, né. Eu fiz esse questionamento e veio essa sensação, como se fosse uma bola sendo jogada na minha cara, assim. Isso foi o que o meu inconsciente trouxe pra minha mente, né, pra minha tela mental. E para cada pessoa que fizer essa pergunta, esse caminho, seguir esse caminho, vai vir uma imagem que seu cérebro ele usa símbolos para poder traduzir as sensações, sabe? Então o meu cérebro ele trouxe uma bola de futebol sendo jogada na minha cara, no meu peito, essa pressão no meu peito. Aí eu pensei, como o meu inconsciente ele trouxe essas sensações de bola, né, ele me machucando, o que de pior pode acontecer se essa bola for jogada na minha cara mesmo, né? O pior pode acontecer é eu tirar satisfação e a pessoa não se importar com o que eu falei, né? E tudo bem. Aí, meu inconsciente trouxe essa informação. O pior cenário é eu ir lá, tirar satisfação e a pessoa não se importar com o que eu falei. Aí eu perguntei de novo: "E qual que é o pior cenário se realmente a pessoa, não se importar com o que eu falei?" O pior cenário é a pessoa simplesmente realmente não se importar, cagar pra mim e eu ficar por isso mesmo. Aí, como eu trouxe essa sensação de importância, eu perguntei: "Tá, mas por que que eu quero que as pessoas se importem com o que eu falo?" Aí o meu inconsciente trouxe: "Porque eu acho que é o certo, porque eu acho que existe um caminho a se seguir, né, como se o ser humano não tivesse a complexidade que ele tem, como se eu fosse dono da verdade. Olha só como que a gente precisa de autoconhecimento, se questionar para ver aonde que está a raiz do problema. É como se eu queresse ditar caminhos para as pessoas, né, caminhos assim, que só existe isso, sendo que não, muitas das vezes quando a gente está num caminho errado, às vezes é o caminho certo, é o que a gente acha que é errado, que vai te levar para um caminho certo, porque ali existem aprendizados. Mas presta atenção como o nosso inconsciente, ele interpreta as situações, por mais que isso não seja uma coisa clara para mim, né, mas esse ranço que eu senti, de certa forma, existe por trás, bem no fundo, que eu quero que as pessoas sigam um certo caminho, né. Por mais que sejam os meus valores pessoais para minha vida, eu sinto essa raiva alheia, porque no fundo, eu acredito que seja só o único caminho a se seguir. Aí eu vi que eu tinha essa coisa de que não só existe um caminho certo. Aí eu achei a batata, eu já achei a raiz do problema. Por sentir raiva dessa situação, eu acredito no fundo que eu sei a verdade. É como se fosse isso. Então, olha como que é sutil as nossas limitações. Sendo que não, a partir do momento que a gente vai questionando, questionando, puxando o fio da meada das crenças, desse sentimento ruim que gerou na gente, a gente vai entender aonde que você está com a sua limitação de visão de mundo, sabe? E nisso eu vi que, nossa, então no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que existe só um caminho, que existe o caminho certo, eu sei a verdade. Mentira, isso não é uma verdade, até porque o ser humano é complexo, existem muitas possibilidades, existem muitas formas de viver a vida. Então, a gente começa a olhar para essa situação, essa coisa ela para de ter poder sobre você. Então, a partir do momento que eu entendi essa raiz do problema, de que, nossa, então eu acredito que é isso, aí eu penso, cara, não tem nada a ver, eu não sei de toda a verdade. É, não existe um único caminho correto a se seguir. Existe o ser humano vivendo a sua vida e tendo experiências, né? E tendo várias experiências e se descobrindo. Isso é muito importante a gente entender que nós somos livres para viver todas as coisas e que não existe um caminho correto, existe a nossa verdade do momento. Por mais que eu entenda que hoje o que eu acho correto e é um valor pessoal meu, seguir, né, uma fidelidade, uma lealdade com a pessoa, porque a pessoa está ali com você, entregando a sua vida, isso é um valor pessoal. Se a gente for parar pra pensar nessa questão de traição, enfim, de caminho incorreto ou não, ali existem muitos emaranhamentos das pessoas, ali existe muita carência emocional, existem muitos problemas de paternidade, maternidade, que nem convém a gente entrar a fundo nisso, mas a pessoa ela vive essa situação porque precisa aprender algumas coisas na jornada, né? Como eu já falei aqui no canal, inclusive, às vezes a teoria que quando a gente conversa com alguém, quando a gente ouve a conselho de outras pessoas, na teoria é muito lindo e faz muito sentido e a gente entende.
mas é só vivendo na prática, percebendo os aprendizados na nossa pele, que a gente realmente incorpora um aprendizado. E quando a gente vive, de repente, uma infidelidade de um parceiro, ou a gente trai, tudo isso, existe uma jornada ali por trás que a sua alma precisa viver para poder interpretar as situações. A gente precisa viver os contrastes para a gente aprender aquilo que a gente não quer mais viver, aquilo que a gente quer viver, né? E o universo ele não entende nada de certo e errado, né? Isso é uma visão nossa humana que a gente vai vivendo aqui, vendo o que é importante ou não, né? Mas o universo em si não tem certo e errado, por mais que aos nossos olhos algumas coisas sejam inadmissíveis, né? É muito importante que a gente entenda que o outro está vivendo situações que ele precisa viver e que é a história dele, né? A história dele, a vontade dele, os aprendizados dele. E tudo isso é só um fato, né? Não deve mudar a nossa energia, não deve ter poder sobre a gente para a gente sentir coisas ruins. Porque se a gente sente coisas ruins, quem está sentindo é só a gente, né? A gente não está emanando só energia ruim para o outro, é para a gente mesmo, né? Então é importante que a gente tenha essa noção, essa consciência energética do nosso poder pessoal. E a outra forma da gente identificar a crença limitante é você analisando a realidade para ver se isso é uma crença ou se isso é realmente uma verdade da vida, né? Verdade da vida é a gente olhar, por exemplo, as leis universais, né? Que existe a lei da gravidade, né? Que é um fato, isso existe, né? Se você pegar um fone aqui, colocar o microfone para cima, se você soltar, ele vai cair, porque isso é um fato, né? Existe a gravidade aqui, né? Existem fatos e existem coisas que são só ideias, né? São só crenças limitantes, são só crenças, né? E quando ela te limita, ela diminui o seu universo. E aqui nesse canal, né, a nossa intenção de expansão, de evolução, né, é para que a gente abra cada vez mais a nossa percepção de realidade, para que a gente possa viver intensamente as coisas, se permita cada vez mais receber coisas do universo sem julgamentos, porque os julgamentos, eles travam o nosso universo, né? Eles limitam o nosso próprio universo, e não das pessoas. O exemplo desse caso, de você achar que, por exemplo, que todo homem não presta, toda mulher não presta, toda mulher é interesseira, né, que é o clássico da sociedade, né? Quando a gente acredita nessa verdade, como que a gente pode ver se isso é uma crença limitante ou se uma verdade absoluta? É só a gente olhar ao nosso redor e a gente prestar atenção de verdade, com presença, que isso é fundamental na realidade que a gente está vivendo hoje, gente. A gente está tão distraído, né? Eu vejo muita distração, a gente vê na rede social hoje em dia muita distração, ou até mesmo, gente, o excesso de consumo de conteúdo, tá? Isso é muito importante falar aqui, inclusive, porque a partir do momento que a gente está aqui estudando autoconhecimento, ouvindo outras histórias, ouvindo pessoas que falam sobre espiritualidade, lendo muitos livros e tudo mais, isso é bom, isso é ótimo, porque isso vai te trazendo, vai aumentando a sua percepção de visão de mundo. Mas a gente não pode esquecer, porque esse excesso de informação, de consumo de conteúdo, e se a gente não para ficar em silêncio, sozinho, com os nossos pensamentos, para raciocinar, para pensar de verdade, questionar as sensações que a gente tem, se a gente não vive esses momentos de neutralidade, de ser você com você mesmo, olhando para dentro, você também está só se distraindo. Isso é só uma falsa evolução, tá? É muito importante que a gente assista conteúdos e a gente tenha momentos de reflexão, né? De silêncio com você mesmo, para você integrar essas informações, para você integrar e você conseguir colocar em prática. Porque se a gente só fica consumindo um vídeo de autoconhecimento atrás do outro, um livro atrás do outro, sabe? Esse excesso de informação, se você não tem um momento para o seu HD interno ele parar para processar as informações, para internalizar, para você viver isso é só distração também. Você só está mudando a sua distração, né? Porque não é diferente de quem ficar rolando scroll de rede social, não, tá? Não é diferente. A diferença é só realmente que você está entretido com o externo e você não está olhando para dentro, tendo esses momentos de que é o mais importante, né, para você analisar as situações, para você sair um pouco dos personagens, né, daqui de fora e você olhar a vida com a visão um pouco de fora, né? Se eu tô tendo um problema aqui financeiro, você tá tendo, às vezes a gente tá mergulhado no problema, se identificando com o problema, se sentindo mal com isso, deixando esse sentimento levar a gente. Mas a partir do momento que você para, vou respirar e vou analisar. O que eu tô fazendo de errado? O que tá acontecendo? O que eu posso melhorar? Se é um padrão que eu tô repetindo, você precisa parar para ficar percebendo
Você tem que ser o diretor da sua história, né? Parar, olhar de cima e você analisar a história para você ver o que, que você precisa mudar na sua história para você continuar seguindo e viver cada vez mais aquilo que você realmente quer e não vivendo inconscientemente. Tá? Isso é muito importante. Então, voltando. Para a gente analisar a questão de crença limitante, é muito importante que a gente pare para ver se é uma verdade ou não as coisas, né? Se são fatos da realidade ou não. Quando a gente julga o caráter das pessoas, né? As pessoas são tantas pessoas, são bilhões de pessoas no mundo. Não tem como a gente dizer que todo mundo é de certa forma, porque a gente não conhece todo mundo, a gente não ouve todo mundo, né? E é só a gente também analisar as pessoas ao nosso redor, né? A gente pode ver como que é um homem na sua família, seu pai, seu avô, seu tio, seus vizinhos. Quando você analisa sem um julgamento, às vezes você percebe que as pessoas têm personalidades totalmente diferentes. Às vezes existe coisas que são muito parecidas, existem os desejos ocultos que as pessoas têm, que às vezes a gente percebe das sutilidades, existe de tudo. Mas quando a gente generaliza todas as coisas, a gente limita só o nosso universo. E para a gente ver se e para a gente ver se isso é uma verdade ou se é só uma crença, é necessário que a gente olhe o mundo lá fora, né? Você já viu algum homem que seja fiel à sua família, que você nunca viu um escândalo dele, você nunca viu um olhar estranho para as pessoas lá fora, você vê que o cara trabalha dedicado para a família? Você já parou para analisar isso? Não, eu nunca encontrei. Então comece a procurar, porque quando a gente questiona, o universo ele acaba trazendo situações para a gente analisar e comprovar se existe isso ou não, né? Quanto mais a gente questiona, lembrando que é uma lei universal, né? Que tudo aquilo que está dentro é como que está fora, tudo que está em cima é como que está aqui embaixo. É uma lei universal, uma das leis universais que ele canalizou, ele analisou na realidade para ver se isso é um fato ou não, né? E houve muito estudo para ver se isso é real ou não. E ele viu que realmente é, quando ele ajustava dentro dele as coisas, o externo ele modificava. E quanto mais a gente pergunta, a gente faz questionamentos internos, e a gente para prestar atenção no mundo lá fora, sendo realmente um observador sem julgamentos, a gente vai ver que o mundo ele responde aos nossos pensamentos. Isso é uma das leis muito interessantes do Caibara, essa lei de correspondência. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Quem quiser, lá na playlist de leis herméticas tem todas as 7, eu tô aprofundando um pouquinho cada uma, falando na prática como funciona, para a gente perceber e a gente colocar em prática e analisar na vida para ver se é real ou não, né? A gente precisa testar. Isso é uma coisa que não existe espiritualidade sem você colocar as coisas em prática para testar se é real ou não, tá, gente? Se só ouvir alguém falar aqui, qualquer um pode falar qualquer coisa. Mas para a gente ver se isso é uma verdade ou não, a gente precisa colocar na nossa vida em prática e ver o que, que se transforma na nossa vida, tá? Então, quando a gente faz esses questionamentos para a gente ver se existem homens que prestam nesse mundo, existe homem bom no mundo, existe homens que são dedicados para a família, que são fiéis, que são tals, questiona e começa a observar o universo, ele começa a te dar sinais para você entender que isso realmente existe ou não, né? Existe dessa forma, você pode questionar e perceber dessa forma, você pode analisar dados dessa forma para ver se isso é uma crença ou não. É sempre importante que a gente analise as situações dessa forma, se são crenças limitantes ou se são fatos da realidade. Para assim a gente conseguir moldar a nossa vida, nossos pensamentos, para ver se vale a pena insistir em coisas ou não, acabar com alguns sofrimentos que a mente cria, né? Então vamos analisar e se questionar sempre, tá? Os questionamentos, gente, essa vida ela precisa de questionamento, porque é dois palitos para a gente se perder nos nossos pensamentos, que eles criam realidades aqui, teorias, medos bobos, medos absurdos, que só existem na nossa mente. Mas se a gente questiona, por que eu tô sentindo isso? Você consegue descobrir lá no fundo que existe muitas crenças, assim, que são bobas no final, e isso está regendo a sua vida para você criar padrões assim repetitivos que é muito difícil sair se você não questionar. Você vai ficar vivendo sempre inconsciente por aí, sem se questionar, tá? Então, coloque em prática esse segmento, né, de questionamentos e avaliação para você ver o que, que você está vivendo, sabe? É muito importante que a gente tire esse poder do mundo para que ele não controle as nossas emoções e sim que a gente tenha cada dia mais domínio
pessoal, né, espiritual, porque nós é que somos deuses aqui na Terra, criando o nosso próprio universo. Nunca se esqueça disso, tá? Nós somos deuses, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje só foi essa pincelada nas crenças limitantes para a gente cada vez mais questionar, e eu sei que isso é importante, né? Eu tinha muita dificuldade de identificar algumas crenças. E esse exercício do questionamento para a gente puxando o fio da meada, gente, é muito bom, porque às vezes no fundo você vê que é uma crença sua nada a ver, entendeu? E tá regendo a sua vida aqui, ó, horrores. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus, o Deus de cada um aí do coração, o Deus interior de cada um, tá? Quem gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos e ajuda nosso crescimento, inclusive. Graças a Deus estamos aqui subindo aos pouquinhos. Estou muito feliz com os seguidores novos, né, com os inscritos novos. E eu espero cada vez mais trazer conteúdos que possa colaborar com a sua vida, porque, gente, tudo que eu trago aqui são coisas que eu coloco na minha vida. Eu sei que faz diferença, eu vejo a minha transformação, as minhas criações, as coisas que eu vou colhendo, e eu tenho essa vontade muito grande de compartilhar com outras pessoas, porque eu sei que isso pode modificar muito a vida de muitas pessoas, assim como modifica a minha. E eu venho vivendo cada vez mais uma vida muito assim de milagre, que hoje eu posso dizer que é de milagre, né? Porque a minha Alessandra anterior, de lá de trás, ela nem imaginaria as coisas que eu vivo hoje. Tá, gente? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.